Pai, meus queridos, pastor Daniel Fernandes aqui. O que acontece com a pessoa quando é expulso o demônio da vida dela? Você já se perguntou isso? O que acontece com a pessoa? Como é que fica, né? Quem de repente poderia dizer era uma pessoa que estava endemoniada, né? Parte do assunto, né? Mas a gente quer trazer para você aqui o que a Bíblia diz. Eu vou trazer aqui o que a Bíblia diz e eu vou trazer aqui uma experiência que eu tive após expulsar o demônio de uma pessoa, que ela contou pra gente, né? Estava lá minha esposa e eu, fomos chamados para, deixa eu me arrumar aqui, fomos chamados para orar na casa de uma pessoa e essa pessoa, ela falou algo que me deixou assim, sabe, bem curioso, né? E a gente vai falar aqui para você. Antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, acione aí as notificações, o sininho. A gente está todos os dias aqui sempre trazendo para você uma palavra como essa para abençoar a sua vida, para edificar a sua vida, tá bom? Agora em novos horários, tá bom? Eu voltei lá com os meus outros canais lá aqui no YouTube, né? Canal Voz do Cristão e canal Celeiros do Profeta, mas a gente está vindo aqui com os novos horários. Esse vídeo aqui vai estar sempre vindo ao ar às 18 horas, tá bom? Esse tipo de vídeo, mas nós temos oração da manhã também, às 6 horas da manhã, tá bom? Então, se inscreva aqui também, em nome de Jesus, porque esse aqui é um canal para abençoar a tua vida. Vamos lá. Vamos ver primeiro o que a Bíblia diz quando o demônio sai do corpo da pessoa. Depois eu vou contar para você essa experiência que eu tive, tá? Vamos lá no livro de Mateus 12, 43. Mateus, capítulo de número 12, versículo 43, diz assim, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando o demônio ele sai, você vai orar na pessoa, a pessoa vai cair endemoniada e ele vai ser expulso. Ele sai daquele corpo. Ele sai e ele fica vagando por lugares áridos, secos, ruins. E aí ele não encontra nada, de repente, quando ele não encontra um outro corpo para habitar, ele vai tentar voltar. E aí o interessante que a Bíblia diz aqui no versículo de número 44, que ele encontra a casa vazia e varrida e ornamentada, ou seja, a casa ali bonitinha para ele. O que ele vai fazer? Ele vai voltar. Ele vai voltar e ele vai levar mais 7 espíritos. Ou seja, 8 espíritos ficam ali. E aí a vida da pessoa, ela fica pior. Fica bem pior. Imagina com um demônio já é ruim, imagina com 8. Fica bem pior. A gente percebe aqui que ele fala que ele encontra a casa vazia e varrida e ornamentada. Por que está vazia? Porque não encheu do Espírito Santo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ela logo tem que entregar a vida para Jesus e preencher esse lugar vazio, essa casa vazia, com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habitar naquele lugar, não habitar naquela casa que é o próprio corpo dela, esse vazio não vai ser preenchido. E o inimigo ele vai voltar. Então, primeira coisa, oraram por você, tiraram o demônio, agora preenche com o Espírito Santo, meu irmão. Preenche com o Espírito Santo, busque a Deus, ore a Deus, vá congregar numa igreja séria, sabe? Vá ser acompanhado por um pastor sério, porque o inimigo ele vai tentar voltar. Ele está dizendo que ele vai tentar voltar. Agora você imagina ele voltando e dando de cara com o Espírito Santo ali, dando de cara com Deus. Meu irmão, ele parte em retirada. Ele parte em retirada. Então, tem isso que a Bíblia diz. E agora eu quero contar para você o que acontece quando a pessoa ela tem o espírito, aliás, quando o demônio sai do corpo dela. O que acontece? A gente estava orando na casa de uma pessoa e estava minha esposa e nós orando, a pessoa ficou endemoniada, nós orando, e a pessoa
nós expulsamos o demônio. A pessoa ficou endemoniada, tudo, ela tentou tirar a própria roupa dela, né? O marido dela estava lá, enquanto a gente estava orando, a gente pede pro marido dela, meu, segura a saia dela, porque o demônio, ele faz isso, ele quer humilhar. Ele quer humilhar a pessoa, sabe? Ele quer acabar com a reputação da pessoa. Então ela tentava subir o vestido e eu falava pro marido dela, meu, segura as mãos dela, não deixa. E ele segurando, a gente ali orando, o inimigo saiu, o demônio saiu. E o que me chamou a atenção é que quando a gente ali estava ali com ela, assim, a gente conversou com ela, tá tudo bem e tal. Ela se levantou e ela falou assim, nossa, eu estou com o corpo tão relaxado, eu estou com o corpo assim, parece que é como se eu quisesse voar. Eu estou meio que voando, sabe? Leve, foi essas palavras. Eu estou me sentindo tão leve. O que a gente aprende com isso? Quando o inimigo está na... Gente do céu, olha aqui. Quando o inimigo está na vida da pessoa, ele deixa a pessoa com uma carga muito grande, um peso muito grande. A opressão, ela é muito grande. E quando a gente orou por ela, que o inimigo saiu, que o demônio saiu, é como se tivesse saído uma carreta de cima dela. Ela falou assim, eu tô me sentindo leve. Eu tô como se eu estivesse voando aqui. Veio uma leveza no corpo dela. Veio essa leveza. Então, muitas das vezes, querido, se você está se sentindo assim, sabe? Com o corpo pesado, sabe? Aquela carga, aquela opressão na sua vida, é porque o inimigo está encostando em você. É porque o inimigo está aí habitando nessa casa aí vazia. Não deixa, querido. Não deixa. Repreende em nome de Jesus. Peça para os irmãos orar na sua casa. Mas se não der para os irmãos, ora você mesmo. Ora. Nem sempre quando a gente vai orar, a pessoa cai endemoniada. Nem sempre, nem sempre. Às vezes o inimigo sai sem a pessoa ficar endemoniada lá no chão. Às vezes com uma oração ele vai sair da vida dela. Às vezes ele não vai se manifestar. Né? Eu conheço pessoas que já tinham medo de se manifestar. Não, às vezes não vai se manifestar. Às vezes ele vai embora mesmo. Meu irmão, com tudo aquilo que eu aprontei na vida, oraram por mim, o inimigo não se manifestou na minha vida. Não se manifestou. Ele foi embora. E olha que eu fazia muita coisa ruim. Pratiquei, infelizmente, muitos adultérios. Sabe? Eu era um completo endemoniado também, para falar bem a verdade. Sabe? Só que quando oraram por mim, o inimigo não se manifestou. E eu fui liberto. Então, às vezes você tem medo. Não precisa ter medo não, meu irmão. Ora você mesmo. Repreende você também e vá para a igreja. Infelizmente, essa família não foi para a igreja. Foi um dia ali, nem esperou a gente conversar com ela, sabe? Já foi embora, infelizmente. A gente continua orando pela vida dela, tudo certinho. Mas infelizmente, e aí obviamente acaba tendo brigas na casa dela, voltou. Aí caiu naquele, né, capítulo de Mateus 12, 43. Voltou pior. Mas nós estamos aqui orando. Eu creio que eles no momento ali, que eles refletirem, eles vão voltar. E não, porque às vezes a gente fala, no momento certo. Não, o momento certo é hoje. O momento certo de entregar a vida para Jesus é hoje. Não é o momento certo, porque esse momento certo pode não vir, você pode morrer. Entendeu? Mas a gente continua aqui, em nome de Jesus. Mas você que está passando por essa opressão aí, essa carga pesada, isso pode ser o inimigo que está encostando em você, tá bom? Então vigia em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe a tua vida em nome de Jesus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.